Isso não é difícil, é de física. Estamos aqui para o nosso terceiro bloco. Eu tinha dito para vocês, eu dividi em 3 blocos aí a resolução das questões da prova de física do Enem de 2019, mas acabou que, pelo número de questões e o tempo que a gente quer fazer muito bem explicadinho aqui, vai ter mais um módulo, fechando aí, fazendo uma discussão da prova. Então, o 4º módulo também não percam, tá bem? Nessa parte aqui, nosso terceiro módulo, nós vamos ter aqui uma questão sobre energia mecânica, e exatamente uma outra questão sobre energia mecânica e quantidade de movimento, eu vou deixar para o nosso último módulo. Então, se ela que é um pouco maior, para não consumir o tempo nosso, vai ficar lá no módulo 4. Uma questão de dinâmica, calorimetria e ótica, para a gente fechar aí, né, a nossa discussão aí dessa prova de física, essa disciplina maravilhosa, bacana, que eu chamo vocês para a gente discutir, então, aí a questão número 1 desse módulo. Essa questão é uma questão de dinâmica, é uma questão do equilíbrio, né? Primeira lei de Newton, importantíssima primeira lei de Newton, o equilíbrio, ou a chamada lei da inércia, né? Então diz que nós temos um esporte aí, né, bacana, no qual o atleta deve se equilibrar na corda. Vocês já devem ter praticado ou visto alguém praticar. Você vai subir na corda e vai se manter em equilíbrio, com a corda esticada. Mas é óbvio que ela vai dar essa dobrada aí, conforme vocês estão observando na figura, tá bem? Então diz que o atleta deve se equilibrar e executar manobras, estando numa fita esticada. Para a prática do esporte, as 2 extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Então, é óbvio, o solo está aqui, a pessoa está para cima, né? Equilibrada. Quando um atleta de massa 80 quilos está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus. Mais uma trigonometria, né, gente? Esse ano, 2019, já é a segunda, nós vamos estar discutindo isso aí no módulo 4, tá bem? A divisão das questões e dos temas tratados aí nessa prova de 2019. Então, um ângulo de 10 graus, e foi dado o valor do seno e o cosseno, também como a gente diz aí, né? Para vocês, de uma maneira geral, os valores do seno e cosseno na prova de física são fornecidos. E a aceleração gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado, muito importante, porque aqui foi dado a massa, 80 quilos, e o peso é a massa vezes a gravidade. Então, a solução dessa questão, uma questão aí de equilíbrio, conforme eu disse para vocês, né? Eu tenho aqui o peso do objeto para baixo, que é a pessoa. Esse peso, então, né, é o produto da massa vezes a aceleração gravitacional. Massa 80, gravidade 10, então eu tenho um peso de 800 newtons. É equilibrado exatamente pelas 2 forças que nós chamamos a tensão nos fios. A tensão, né, de um lado e do outro. Eu fiz um desenho aqui, bacana, para a gente poder olhar. Então tá aqui, ó, o peso, eu repito, ó, massa 80 quilos vezes a gravidade 10, nós temos um peso de 800 newtons. A força 1, que é a tração no fio de um lado e do outro, né? Com um ângulo de 10 graus, conforme foi falado aí, ó. Então, veja bem, as 2 forças, 1 e 2, iguais, né? Pode ser confirmado que elas são iguais exatamente pelas suas componentes x, ó. Componente F, 2x e F1x, tem o mesmo valor do seno e cosseno, então F1 igual a F2. E na direção Y,
eu tenho F2Y e F1Y. São as duas componentes da força. Então, se eu somar, fazer a soma Y tem que ser zero. Por que a soma Y tem que ser zero, professor? Porque de acordo com a primeira lei de Newton, sempre que um corpo estiver em equilíbrio, a resultante de força sobre ele tem que ser zero. Então, a soma Y tem que dar zero. Portanto, F1Y mais F2Y tem que ser igual ao peso, né? Para equilibrar a direção Y. Eu vou fazer a soma, sendo que o Y, FY vale F1Y, vale F1 vezes o seno do ângulo. Então, está aqui, o seno do ângulo foi dado aí na anterior, olha lá, o seno 0,17. Então, eu vou pegar e fazer o F1Y mais o F2Y é igual ao peso 800. Somando aí, eu tenho duas vezes a força vezes 0,17. Então, 0,17 vezes 2 é 0,34. Passo 0,34 dividindo e tem, então, finalmente o valor da força. A força ou tensão na corda, 2.352,9. É uma continha aí, né, maliciosa. Nos resultados, né, nós temos aí, deixa eu ver se está aqui a outra questão, né? Então, está aí esse resultado, está aí numa das opções aí, não apareceu, perdão, na página anterior, tá certo? Ó? Então, eu tenho ainda que fazer uma transformação aqui, ó. Eu tenho a resposta 2.352. Então, essa resposta é exatamente 2,4 vezes 10 elevado a 3. 2,4 vezes 10 elevado a 1, 2, 3. Está lá, né? A resposta, letra D. Letra D, eu tenho essa resposta. Facinho, moleza? Essa questão não é moleza. Essa questão, geralmente, ela traz problema, né? Se tiver alguma dúvida, assiste de novo, olha, manda pergunta para a gente, nós vamos tirar sua dúvida, tá bom? A questão seguinte é uma questão aí, o ioiô, né? O disco de Maxwell. Então, ele vai girar, né? Descer uma certa quantidade, tá bem? Então, vai transformar a energia gravitacional em energia cinética de movimento aí do ioiô. E ela diz, então, que numa feira de ciência, um estudante utilizará o disco de Maxwell, o ioiô, para demonstrar o princípio da conservação da energia. A própria questão já insiste em dizer o que é que você vai utilizar, conservação da energia. A apresentação consistirá em duas etapas. Primeira etapa, a explicação que à medida que o disco desce, parte da energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e de rotação do ioiô. É a primeira parte. A segunda parte, o cálculo da energia cinética de rotação. Qual a energia cinética de rotação do disco? No ponto mais baixo da trajetória. Então, ao preparar a segunda etapa, ele considera que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade linear do centro de massa do disco é desprezível em comparação à velocidade angular. Então, chegou lá embaixo, o objeto parou, mas continua rodando. Então, a energia cinética é desprezível em relação à energia de rotação. São dados os valores, né? A altura que ele vai descer é desprezível, vamos lá. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão, obtendo 1/3 da altura da haste. As especificações do brinquedo estão aí, estão descritas na página seguinte: altura, comprimento e a massa do disco do metal. Estão todos aí, vamos passar esses dados aqui, ó. Então, a base tem esse tamanho, 300 milímetros, 100 milímetros, 410 milímetros, e a massa do disco é 30 gramas. Muito bem. Então, vamos ver a situação, vamos fazer uma análise da situação para a gente poder conseguir resolver. A resolução é simples.
A explicação e o problema foi montado aí, dá até uma certa confusão, mas a resolução é muito simples. Eu vou transformar a energia gravitacional em energia cinética de rotação do meu ioiô. Então, no início, eu tenho energia gravitacional e ao final, eu tenho energia cinética aí de rotação, tá bem? Ele quer calcular exatamente essa energia cinética. Quanto que tem de energia cinética? Então, a energia cinética, ela é exatamente a quantidade da energia gravitacional que o sistema tinha. Mas olha bem, repare que o sistema desceu apenas 2/3 da altura, né? Porque 1/3 ele mediu aqui, ó, ficou ainda 1/3, ele mediu, desceu até aqui. Então, a altura que ele vai descer é 2/3 dessa altura total aí que foi dada. Então, eu vou substituir os valores dados, repare bem, muita atenção, apesar do nosso tempo ser curto, a massa foi 30 gramas. Eu tenho que escrever esse valor em quilograma. Então, 30 gramas, né? Eu tenho exatamente 0,030, ó, 0,030 tem que andar 3 casas decimais até chegar, passar para o quilograma. 0,030 quilograma, 10 da aceleração gravitacional e 2/3 da altura. Então, a altura 410 milímetros também tem que passar para metro. Esse é o grande problema aí desse exercício. Essa transformação de unidade, eu sempre falo para os alunos, olha lá, cuidado com o sistema de unidade, né? Então, aqui está a unidade, transformei, encontrei a energia cinética, aqui muito bacana, 0,082. Transformando para notação científica, eu vou andar 1, 2 casas, 8,2, 2 casas eu andei, então 1 vezes 10 a menos 2 joules é a energia cinética. Transformei essa energia gravitacional, que era o mesmo valor, 8,2 vezes 10 a menos 2, transformei em energia cinética de rotação do ioiô. Muito bacana, probleminha de transformação de energia, mais um, né? Mais uma questão de mecânica, esse Enem 2019, recheado de questões de mecânica, né? Muito bem, vamos para o próximo. Essa questão de termodinâmica, questão muito fácil, muito tranquila, mas que deixou muita gente aí enganado com relação à resposta, né? Diz a respeito de um jingle, uma vinheta, uma música que era cantada, eu obviamente, né, nascido em 1800 e alguma coisa, eu me lembro, vocês jovens aí não se lembram dessa música, né? Essa música dizia, vou traduzir aqui porque eu me lembro muito bem, essa música tinha uma fotografia do frio, o frio batia na porta da casa e quando a pessoa ia abrir para poder entrar, ela não deixava, falava, não, frio, não adianta bater, eu não deixo você entrar. Aí falava o nome lá da loja que não ia permitir a entrada do frio. E aí, essa questão é uma questão tradicional da física. Porque a termodinâmica, né, gente, eu já falei isso com vocês lá atrás, a termodinâmica é uma ciência que a primeira coisa importante que ela faz, a definição de temperatura e calor. Calor é uma energia que existe apenas em trânsito, enquanto está passando de um corpo para o outro. E sempre espontaneamente na natureza, esse calor passa do corpo mais quente, de maior temperatura, para o corpo de menor temperatura. Então, fisicamente, só existe a passagem do calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Não existe essa conversa do frio chegar, só existe a questão exatamente do calor passar do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, né? Então, nessa questão, muito bem, ó, o grande Heitor Carrilo,
né? Ele fez uma música que extrapolou as fronteiras, o rádio fez foi muito famoso. Nele uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificado de frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria as lãs e os cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, então, a situação, existe um erro aí, né? Apesar de memorável, tinha incorreções a respeito dos conceitos físicos relativos à calorimetria. Qual a imperfeição que continha? Então, para solucionar essas incorreções, deve-se associar as portas, associar a porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de... Então, qual era a função da porta e dos cobertores? O que eles estavam tentando fazer, né? Aquecer a casa? Jamais. A porta ou cobertor não aquece a pessoa, né? Eles apenas isolam a pessoa, impedindo ou diminuindo a perda do calor, né? Isso eu estou fazendo com a blusa hoje, ó. Esfriou um pouco, estou fazendo isso com a blusa. Coloquei a blusa para quê? Para me esquentar? Não, jamais. Coloquei a blusa para impedir a saída do calor para o ambiente que está mais frio. Então, está aqui, ó. Evitar a entrada do frio, jamais. Não existe essa concepção. Nós vamos encontrar a resposta: minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Então, é isso aí, muito simples, muito fácil, né? Cobertor, lã, blusa, eles servem como isolamento, para impedir a saída do calor, jamais chegada de frio. Isso não existe em física. Pode existir aí na conversa, no bate-papo, mas na física isso aí não tem, né? O que acontece é a saída do calor de um corpo para o outro. Diminuir a entrada do frio é completamente equivocado, e aquecer a casa também não, isso não é resistor, ele está apenas isolando o sistema aí, né? Muito bem discutido, maravilhosa, só não vou cantar a música aqui para vocês dessa vez, tá bem? Então vamos lá, mais uma questão. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados, e quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros, né? Uns raios passam uns pelos outros, sem que atrapalhem. Compreende-se que quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de matéria. Se houvesse um transporte de matéria, não teria como a luz passar uma pela outra, porque ia colidir, né, gente? Objeto, massa, corpo, né? Se fosse matéria, ia estar batendo no outro. Mas como ela, né, o comportamento a gente já enxerga que o comportamento ondulatório da luz já faz com que ela possa, né, passar uma pela outra sem interferir uma na outra. Então, veja bem, como uma flecha ou uma bala atravessa o ar, pois certamente isso repugna bastante a essas propriedades da luz, principalmente a última propriedade. Ó. Então, não pode haver esse transporte de matéria. Essa é a essência dessa discussão aí. O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz. Qual concepção está sendo, né, exatamente contestada com relação ao comportamento da luz? Então, gente, eu quase que na leitura aí, eu já mirei a resolução, né? O comportamento ondulatório da luz, né? Esse comportamento que existe, e o que ele está contestando, exatamente essa coisa da matéria, do transporte de matéria. Não pode ter matéria ali associada, uma vez que se tivesse matéria, as partículas iam colidir uma com a outra, portanto, interferir no caminho uma da outra, né? Então, nós temos aqui os vários, entre as várias respostas, né? Uma que claramente vai aparecer aqui, ó, o modelo corpuscular defendido por Newton,
que descreve a luz como um feixe de partículas. Então, esse texto está contestando essa base aí do Newton, que diz que a luz é um feixe descreveu como um feixe de partículas. Não pode, tá bem? Vamos pular mais uma questão. Nós vamos finalizar nessa aqui, porque para não ficar extenso. Essa questão aqui, eu creio que se a química falar, não, essa questão é de química, acho que até a biologia pode ir na brincadeira, né? Poderia outras partes, outras ciências, né, falarem, não, essa questão é da minha área. Foi uma questão simples, eu acho que é da física, né? Não é difícil, é de física. O concreto é utilizado na construção civil. O concreto é um material formado por cimento, misturando areia. Então tá aqui a areia, com um monte de coisinha aqui, ó, areia. A brita, opa, tem brita aqui, ó, brita, então os pedação de brita, né? Tá bom? E a água, opa, tem que deixar aqui a água aqui num copo aqui, senão ela vai vazar, estado líquido, tá bom? A areia normalmente é extraída dos rios, dos leitos dos rios. Então, essa problemática toda aí, tira a areia do rio e tal, vai tirando a areia do rio. E a brita oriunda, da fragmentação de rochas. Então, pego lá aquelas pedreiras, quebra aquelas pedras enormes, transforma em pedacinhos, e aí tá a extração. A extração de recursos minerais e o desgaste indiscriminado desse material. Então, à medida que você explora lá as rochas e quebra para formar a brita, você está explorando aí exatamente essa parte que ele está dos recursos minerais, que ele está discriminando aqui. Na tentativa de reverter esse quadro, essa problemática, foi proposta a utilização de concreto reciclado, moído em substituição ao particulado rochoso graúdo. Rochoso graúdo. Rochoso graúdo não vai ser a água, né, gente? E nem vai ser a areia. A areia ainda, até que são pedacinhos, mas pedacinhos pequenos, e a areia está sendo retirada lá do rio. A areia não está sendo tirada lá das pedras da brita, não. Então, vamos lá. Para substituir esse graúdo na fabricação de novo concreto, obtendo um material com as mesmas propriedades do anterior. O benefício gerado nessa proposta é a redução de... Então, quando você pega os pedaços do concreto e substitui alguém aqui, um desses elementos, o que você está defendendo? Você está deixando de usar água? Obviamente que não. Você está deixando de usar areia? Obviamente que não. Os pedaços do concreto velho, eles vão substituir, obviamente, essas partículas granuladas, né? A chamada brita. Então, a extração da brita, letra A, primeiro, muito bacana, muito fácil, muito simples. Você vai deixar de extrair a brita. Você vai, então, né? Você não vai deixar de extrair a areia, você não vai deixar de consumir a água, e você não vai deixar de fazer nenhuma das coisas, a não ser realmente essa extração da brita aí, que são os pedaços necessários para construção civil. Tá bem? Vou deixar a outra questão, então, para o nosso quarto e último bloco. Mando um abraço no coração de todos vocês, um abraço especial para os meninos lá do terceirão do Colégio Batista e também do terceirão do Colégio Batista de Ouro Branco. E terceirão lá do 7 de Congonhas. Um abraço no coração, fica com Deus, tá?